Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente está iniciando mais uma matéria, tá? O nome da matéria é Higiene e Profilaxia. Nessa matéria a gente vai ver alguma coisa relacionada a resíduos, higienização de mãos, entre outros conteúdos, tá? Então, hoje a gente começa falando sobre a diferença de higienização e profilaxia, para vocês entenderem melhor o conceito e, consequentemente, entender melhor também o conteúdo que está voltado para essa disciplina. A higiene, né? Quando a gente fala de higiene, eu estou falando de um conjunto de condições ou hábitos que conduzem ao bem-estar à saúde, né? Então, estou falando de limpeza, de asseio, de algo que nos traz uma sensação muito boa. E quando eu falo de profilaxia, eu estou falando de prevenção, tá? Então, normalmente a gente utiliza algumas medidas de higiene para prevenir doenças, né? Prevenir agravos. Então, a profilaxia significa prevenção. Aí a higiene, ela pode nos trazer algumas medidas educativas e também preventivas, como eu falei para vocês, que visam tornar o indivíduo um pouco mais esclarecidos para prevenir doenças, prolongar a vida, promover a saúde física, promover a saúde mental. Então a gente sabe que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né, ele define saúde como um bem-estar físico, mental e social. Então, existem várias medidas que vai trazer esse bem-estar, né, que vai trazer aí saúde à população, ao indivíduo. Então, quando nós falamos em higiene e profilaxia, a gente acaba falando de uma arte de conservar a saúde através da limpeza e do asseio, né? E a profilaxia a gente traz juntamente como métodos preventivos para evitar a doença ou, inclusive, prolongar a vida, tá? Eu trouxe aqui uma etapa de higienização, eu não vou aprofundar muito, porque, assim, vocês não precisam saber em relação a isso, né? Mas, quando nós falamos de higienização, ela pode se dividir por etapas, né? Então, normalmente, nós começamos com a remoção de resíduos grosseiros da superfície, que pode ser com algum tipo de material, pano, vassoura, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, higienizar o piso, a gente varre, né? Antes, estou dando um exemplo. Quando nós vamos higienizar algo, antes a gente tira aquela sujidade mais grossa. Nós temos a pré-lavagem, né, que pode ser com algum tipo de produto, a lavagem em si, com água e sabão, onde precisa-se obrigatoriamente de um enxágue, a sanitização, que normalmente a gente utiliza algum produto químico, e em alguns casos pode ser que precise de um enxágue final, tá? Então a higienização ela passa por umas etapas aí para a gente conseguir ter a eficácia. E aí a gente já entra, pessoal, num conceito mais específico, né, em algumas como é que se diz, assunto mais específico dessa matéria, tá? Lembrando que a gente volta um pouquinho para um ambiente hospitalar, tá? Porque normalmente é um ambiente onde vocês também podem estar trabalhando. Lembrando que quando a gente fala de lixo hospitalar, não estou falando somente de hospital, tá, gente? Por quê? Porque esse lixo hospitalar, ou como nós chamamos de resíduos de serviços de saúde, eles podem voltar, né, para qualquer unidade de saúde ou qualquer instituição que preste algum tipo de serviço de saúde. Tá? Então, quando nós falamos de lixo hospitalar ou resíduo de serviços de saúde, eu estou falando de materiais biológicos contaminados, pode ser com sangue, pode ser com patógenos, pode ser peças anatômicas. Quando eu falo de peças anatômicas, eu estou falando de parte de corpo, tá, gente? Que foi removido, seringa, entre outros materiais plásticos. Lembrando que vocês, quanto técnico de nutrição, vocês manipulam, né, algumas medicações, principalmente medicações enteral, através da sonda, substâncias tóxicas, inflamáveis e até mesmo substâncias radioativas. A Anvisa, ela estabelece regras nacionais sobre o acondicionamento e o tratamento do lixo, tá, gente? Esse lixo, lembrando que, como a gente fala, a gente tem costume de falar de lixo hospitalar, né? Mas assim, gente,
Esse lixo ele pode vir de qualquer unidade de saúde, tá? Pode vir de um hospital, de uma clínica, de um consultório odontológico, de laboratórios, de clínica veterinária, posto de saúde, farmácia, então qualquer lugar onde tenha manipulação, né, de substâncias químicas ou qualquer outro tipo de resíduo de saúde, vai ter esse tipo de lixo, tá? Nós podemos incluir também esses resíduos de saúde, pessoas que oferecem algum tipo de serviço a domicílio, necrotério, serviço de medicina legal, estabelecimento de ensino e pesquisa, né, como uma instituição que presta, né, aulas aí como o CETE, Centro de Controle de Zoonoses, entre outros lugares onde a gente também pode ter a presença desses resíduos. Esses resíduos, pessoal, de acordo com a RDC, que é uma resolução de diretoria colegiada número 33 de 2003, ela classifica os resíduos hospitalares em 5 grupos, tá? Nós temos o grupo A, o grupo B, grupo C, D e E. Tá? Nesse grupo A, nós temos o lixo potencialmente infectante. Quando eu falo de um lixo potencialmente infectante, eu estou falando de lixos que estão contaminados com material biológico, sangue, secreção de paciente, entre outros, tá? Quando eu falo de grupo B, eu estou falando de grupo onde eu tenho resíduos químicos, ou seja, produtos químicos, tá? Podem ser medicações, podem ser outro tipo de substância que normalmente são gerados dentro de uma instituição, tá? De serviços de saúde. O grupo C, que são rejeitos radioativos. O grupo D, que são resíduos comuns. Dentro desses resíduos comuns, a gente ainda tem a classificação, né, daquele lixo, onde nós temos o lixo reciclável, o não reciclável e o lixo orgânico. E o grupo E, que é o pérfuro cortante, onde eu tenho presença de lâminas de bisturi, agulhas, entre outros, né, vidro, entre outros lixos que nós consideramos como pérfuro e cortante. Grupo A. Aqui no grupo A, como eu falei para vocês, o lixo infectante, normalmente a gente pode dar como exemplo seringa sem agulha, tá, gente? Porque quando a gente fala de agulha, eu tô falando de pérfuro. Aí ele já não entra dentro do lixo infectante. Sondas, catéteres que são utilizados em pacientes, né? O grupo A, eles são identificados pelo símbolo da substância infectante, com rótulo do fundo branco e desenho em contorno preto. No lixo infectante, nós vamos ter uma sacola, e essa sacola ela tem uma cor branca leitosa ou vermelha. Mas independente da cor, nós temos esse símbolo aqui na frente, tá, gente? Esse símbolo significa infectante. Na caixinha de pérfuro, que é o lixo do grupo E, né, ele também tem um símbolo de infectante, só que a embalagem que a gente descarta, eles são diferentes. O grupo B nós temos as medicações, líquidos reagentes de laboratório, que são lixos químicos, tá? E normalmente ele vem com essa figura, né? Indicando que isso seria um lixo químico. Nós temos o grupo C, que são os resíduos radioativos. Os resíduos radioativos, eles apresentam, né, o símbolo internacional, que é esse símbolo aqui da radiação, é um trifólio de cor magenta, em rótulos de fundo amarelo e contorno preto, crescido de expressão material radioativo, tá? Porque normalmente a gente precisa de isso aqui é um EPC, tá? Um equipamento de proteção, aliás, desculpa, gente, é um equipamento de sinalização, tá? E ele serve para sinalizar que ali existe resíduos radioativos. Vocês são profissionais que rodam, né, quando a gente fala de um ambiente hospitalar, vocês são profissionais que rodam por todo o hospital, tá? Vocês vão passar por enfermarias, vocês vão passar por corredores, enfim. Então, vocês precisam conhecer, né, para evitar ali qualquer tipo de acidente. Nós vamos também ter outros conteúdos voltados não só para um ambiente hospitalar, mas de uma forma geral, certo? O grupo D, que é o grupo comum, então, como eu falei para vocês, ele é classificado como reciclável, que é papel, plástico, vidro, né? E o não reciclável, que são os resíduos alimentares. Então, de acordo com a resolução do CONAMA 275, nós temos os símbolos e os tipos de material reciclados, né? O papel,
plástico, vidro, metal, o orgânico e o não reciclável, tá, gente? Nós temos essas classificações aqui dentro do grupo D. Normalmente, as lixeiras que são disponíveis para jogar fora os símbolos, desculpa, gente, símbolos, olha aqui a palavra acabei lendo, os lixos, né, classificados dentro do grupo D, a sacola tem que ser preta, tá? Para a gente não confundir com as outras sacolas de resíduos. E o grupo E, que são os pérfuro-cortantes, bisturi, agulha, tesoura, tudo que tiver que ser descartado, que seja pérfuro e cortante, ela vai ser descartada dentro de uma caixa de pérfuro, tá? Essa caixa de pérfuro, gente, essa caixinha amarela, quem trabalha em hospital ou em alguma clínica, né, normalmente já deva ter visto. Ela também tem um símbolo de infectante aqui na frente, tá? A diferença é que ela tem a cor amarela. E é uma caixa, né? Exatamente para evitar que o pérfuro atravesse a embalagem, certo? Mas ainda assim a gente toma alguns cuidados aí na hora da manipulação dessa caixa, quando ela tá cheia, né? O grupo E, aqui, ó, o pérfuro, uma coisa que a gente nunca faz é nunca reencapar a agulha, tá? Que mais? Nunca quebrar ou entortar agulhas, despesar o pérfuro no lugar adequado, não jogar pérfuro no lixo comum, até porque pessoas que coletam esse tipo de lixo, eles podem se furar, né? Não deixar agulhas em camas, em berço, normalmente isso aqui não é voltado para vocês, porque vocês não chegam a ter contato direto com o paciente, tá? Mas ainda assim, todo conhecimento é válido. Não ultrapassar o limite da capacidade do coletor, tá, gente? Todo lixo ele tem o seu limite, tá? A caixinha de pérfuro, gente, ela tem essa linhazinha aqui, ó, não sei se já chegaram a ver, tá? E essa linha é o limite de lixo, nunca pode acontecer isso aqui, ó, de o lixo, né, extravasar para fora da caixa. Isso não pode acontecer. O limite é até essa linhazinha aqui, tá, gente? Essa linha pontilhada preta, que corresponde a 2/3. Então, depois que o lixo, né, pérfuro, aliás, quando o lixo atingir 2/3 da sua capacidade, ele precisa ser jogado fora. Na caixinha de pérfuro ainda tem uma regrinha que é o seguinte: se até em 48 horas a caixinha não atingir seu limite, ela precisa ser trocada mesmo assim, tá, gente? Então, se o lixo atingir 2/3 da sua capacidade, e no caso da caixinha de pérfuro, até 48 horas, né? Na verdade, isso vale para todos os lixos também. Se ele não atingir o seu limite em 48 horas, a gente vai descartá-lo mesmo assim, tá, gente? Por medidas de segurança, até porque já tem material lá, então pode gerar ali moscas, entre outras pragas, né, indesejáveis. Olha só. Isso aqui é o Descartex, né? O símbolo de infectante, cozinha amarela. Nós temos a linhazinha que me indica até onde eu posso, né, descartar. E aqui nós temos os grupos, ó, o grupo A, grupo B, C, D, tudo bonitinho aqui no esquema básico, tá? Resumidamente. Bom, o hospital, agora nós vamos falar especificamente sobre o hospital, tá? Vocês também podem trabalhar dentro de hospital, lembrando que vocês podem trabalhar em diversos lugares, né? Uma profissão bem ampla, onde oferece uma série de lugares para vocês trabalharem. Mas assim, quando a gente fala de hospital, a gente fala de classificação de áreas. Por que eu preciso falar dessas classificações de áreas? Como eu falei para vocês, vocês vão rodar o hospital, né? Vocês vão ali transitar, entregando as dietas e tudo mais. Então vocês precisam conhecer que algumas áreas são perigosas. Tá? Perigosas que eu digo assim é que o nível de contaminação é muito grande, tá, gente? Então sempre se previnam, utilize os EPIs, nós vamos falar sobre os EPIs para vocês entenderem melhor, tá? Para evitar ali de se contaminar. Então, quando nós falamos em área de serviços de saúde, elas são classificadas de acordo com o risco de transmissão de infecção. Então, essas atividades, ela acaba auxiliando em algumas estratégias contra a transmissão de infecção, lembrando que vocês também são profissionais que transitam dentro do hospital, e facilita a elaboração de procedimentos para limpeza e desinfecção. Então, nós temos as áreas que são chamadas de áreas críticas. Essas áreas críticas, gente, são áreas que normalmente elas
áreas não críticas, né? Elas não têm um risco tão grande de infecção, mas não é nulo, tá? E lembrando que um ambiente hospitalar, em qualquer lugar que você esteja, você está correndo risco de contrair algum tipo de micro-organismo, né? Mas nas áreas não críticas, esse risco chega a ser menor. Normalmente, eles são limpos todos os dias, pelo menos uma vez ou sempre que necessário. A gente pode dar o exemplo da portaria, da sala de espera, da recepção, o corredor, né? Então, são lugares que, apesar de ter um grande fluxo de pessoas, ali são somente setores administrativos, setores que não têm procedimento, né, em paciente, enfim. Nós temos as áreas semicríticas. Nessas áreas semicríticas são locais onde a assistência do paciente sem procedimentos invasivos, tá? Então aqui nós já temos atendimento, né? Mas aqui não tem procedimento, então não é para ter secreção, esse tipo de coisa. E nós podemos dar o exemplo dos consultórios. Eles devem ser limpos todos os dias, pelo menos 2 vezes ou sempre que necessário. Quando eu falo sempre que necessário, pode ser por alguma situação, né? Por exemplo, vomitaram, sujou, enfim, né? Então, sempre que necessário. E nós temos as áreas críticas, tá? Essas áreas críticas, gente, são lugares onde realmente o risco de infecção são maiores porque elas são mais contaminadas, né? Então, é onde nós temos procedimentos invasivos, é onde a gente vai ter presença de secreção, onde a gente vai ter pacientes com superbactérias, enfim. Então, vocês, quanto profissionais da nutrição, né, e dietética, os técnicos de nutrição, eles sempre evitam entrar em alguns lugares, né? Normalmente quando vão entregar dieta nos blocos, eles só passam pelo corredor e deixam na enfermaria, né? Quando é um alimento que entrega na mão do paciente, ele entrega na mão do paciente e em algumas situações ele pode pedir para a equipe quando o paciente é isolamento, né? Algum tipo de precaução, por exemplo, não pode entrar no quarto do paciente porque ele tem alguma doença que pode ser transmissível, né? Então aí eles podem solicitar auxílio da enfermagem, enfim. Então, nós podemos dar como exemplo aqui consultório odontológico, sala de curativa, sala de observação, consultórios, sala de urgência, sala de sutura, né? Então, a gente já sabe que nesses lugares aqui tem bastante procedimento invasivo, enfim. E dessas áreas aqui, a limpeza deve acontecer a cada turno, então manhã, tarde, noite ou sempre que necessário, tá, gente? Nas áreas críticas eu coloquei aqui alguns exemplos, só para vocês terem noção, assim, do que é uma área crítica, né? Então nós temos aqui vários setores, inclusive unidade de queimado, ó. Essa unidade de queimado, gente, as pessoas que sofrem queimaduras de grande porte, né? Lembrando que vocês são profissionais que não estão isentos desse risco. Então, pacientes que sofrem queimaduras, muitas queimaduras no corpo, normalmente elas precisam ficar num quarto isolado. Não é porque elas possam transmitir alguma coisa, né? Mas é porque elas podem contrair. Lembrando que se a pele está queimada, ela está suscetível a contrair algumas doenças, né? Então a gente toma muito cuidado com esses pacientes. E isolamento também. O isolamento são quartos onde normalmente os pacientes que têm algum tipo de doença, que não pode ficar próximos aos outros, fica isolado. E aí, nesses casos, vocês entram também dentro desses isolamentos, contanto que vocês estejam devidamente paramentados, né, com seus EPIs. E existem outras áreas também, ó, até inclusive o serviço de nutrição e dietética é considerado uma área crítica, né? Olha só, então vocês manipulam ali algumas as medicações não, gente, perdão. Vocês manipulam, né, o alimento, mexe, sim. Então lá também é um setor que tem um risco grande de infecção, tá? E por hoje, agora pela manhã, é só.